Em 2004, o meu pai faleceu. Na época eu tinha 13 anos e exatamente uma semana após isso eu sonhei com ele. No sonho ele me dizia que ele não era um corpo. 15 anos depois, estudando materiais não duais, eu comecei a entender talvez a simbologia desse sonho. Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Tuana e hoje vou falar sobre o fato de você e eu não sermos um corpo. Quando eu tinha 13 anos, meu pai faleceu e uma semana depois eu sonhei que eu estava numa mesa de café, tomando um café com ele, cheio de comida, e ele estava usando uma roupa que ele sempre usava, que era uma camiseta listrada. E eu tive consciência naquele momento de que era um sonho. Eu sabia que meu pai havia falecido, então eu falei para ele no sonho, eu disse: pai, o que você está fazendo aqui? Você morreu, eu vi o teu corpo no caixão. E o meu pai falou no sonho para mim: aquilo era só um corpo, eu tô aqui, eu tô vivo, não tá vendo? E aí eu acordei. Naquela época mesmo, no início da minha adolescência, eu já buscava compreender as coisas, eu já tinha uma indagação natural sobre a existência, eu já estudava sobre espiritualidade, sobre várias vertentes, Então, naquele momento da minha vida, eu estava estudando basicamente o espiritismo. E naquela época eu interpretei que aquele sonho queria me dizer que o meu pai não havia aceitado a morte. E que talvez ele ainda estivesse preso na matéria, no corpo, no mundo físico. Muitos anos depois, 15 anos depois, estudando materiais não duais, eu tive uma nova compreensão da simbologia desse sonho. Estudando principalmente as lições de Um Curso em Milagres, como eu falei no vídeo anterior, Um Curso em Milagres é um livro com uma metafísica não dual, uma metafísica unicista. E esse livro, ele contém 365 lições, que são exercícios que têm o objetivo de te colocar em contato com ideias verdadeiras, de começar a dissolver as ilusões da tua mente, de colocar você, de direcionar a tua mente para um lugar que é verdadeiro dentro de você, que ressoa com essas ideias, que sabe o que isso significa. E eu li, no meu primeiro ano das lições de Um Curso em Milagres, eu cheguei numa lição que reviveu aquele sonho na minha memória, na minha mente, que é a lição 199, que é a seguinte: eu não sou um corpo, eu sou livre. E o meu pai me disse no sonho que aquilo lá era só um corpo, mas que ele permanecia vivo. Para os estudos não duais, todas as camadas do sonho, elas são ainda, elas ainda são Maia, elas são esse sonho, elas são essa projeção de realidade. Então, quando Um Curso em Milagres diz eu não sou um corpo, ele está falando que tu não é nenhum tipo de corpo, nem o corpo físico, nem o corpo espiritual, nem o perispírito, nada, vai além disso, para Um Curso em Milagres, todas as camadas do sonho, vidas futuras, vidas passadas, dimensões, experiência de um corpo físico, experiência de um corpo de ET, experiência de um corpo etéreo, tudo isso ainda é o mesmo sonho, ainda é Maia. Então, quando ele diz que eu não sou um corpo, ele vai para a última instância, para o fato de eu ser livre, completamente livre. Consciência absoluta, algo que não tem limites, não tem definições, não tem nenhum tipo de limitação. Então, eu gostaria de ler agora um trechinho dessa lição para compartilhar com vocês. Esse material, Um Curso em Milagres, ele foi escrito de uma forma que ele usa símbolos de comunicação cristãos.
Existe um motivo por trás disso, tá? O livro ele utiliza dessa linguagem para reaver, né, para trazer uma nova visão, para ressignificar os termos que o mundo utiliza de forma equivocada através, né, das religiões, da religião do ego, da religião da dualidade, da separação, que reforça, através de alguns termos, reforça o medo na mente, reforça a culpa, reforça o senso de ser um pecador, reforça que Deus é irado e vai se vingar. Então o Curso em Milagres ele usa muitos termos cristãos com uma visão completamente diferente, né? Com uma visão muito mais verdadeira, muito mais límpida, digamos assim. Então eu vou ler um trechinho dessa lição. Eu não sou um corpo, eu sou livre. A liberdade tem que ser impossível enquanto perceberes a ti mesmo como um corpo. O corpo é um limite. Aquele que quer buscar a liberdade num corpo está procurando-a onde não é possível achá-la. A mente pode ser libertada quando deixar de se ver dentro de um corpo firmemente ligada a ele e protegida pela sua presença. A mente que serve ao Espírito Santo é para sempre ilimitada sobre todas as formas, está além das leis do tempo e do espaço. Desliga-se de qualquer preconceito, com força e poder para fazer tudo o que lhe é pedido. Pensamentos de ataque não podem entrar nessa mente, porque ela foi dada à fonte do amor, e o medo jamais pode entrar na mente que tenha se ligado ao amor. Ela descansa em Deus. O Espírito Santo é o lar das mentes que buscam a liberdade. Nele acharam o que buscavam. Agora o propósito do corpo fica claro. Ele vem a ser perfeito na capacidade de servir a uma meta não dividida. Em resposta à mente sem conflitos ou equívocos, que tem apenas o pensamento de liberdade como a sua meta, o corpo serve e serve bem ao propósito da mente. Sem o poder de escravizar, é um digno servidor da liberdade. Sê livre hoje e carrega a liberdade como uma dádiva tua àqueles que ainda acreditam que estão escravizados dentro de um corpo. Deixa que através de ti o amor substitua os seus medos. Eu não sou um corpo, eu sou livre. Ouço a voz que Deus me deu e a minha mente obedece apenas a ela. Esse foi um dos trechos dessa lição de Um Curso em Milagres. E ela não teve como, né, a partir do momento que eu tive contato com essa lição, eu lembrei desse sonho que meu pai me falava que ele não era um corpo. E para Um Curso em Milagres a gente vive e vive para sempre. Para qualquer estudo não dual, a gente vive e vive para sempre. E não vive a partir de limitações de corpos e de personalidades e de dimensões e de espaço e tempo. A gente vive, né, na imortalidade do ser, na comunhão com Deus, na perfeição e no eterno. Essa é a nossa real natureza, essa é a verdade ao nosso respeito. Então, naquele momento, meu pai, na simbologia do sonho, né, nas formas que eu vi essa mensagem através da forma do meu pai, eu sinto que já era o começo de um aprendizado que hoje para mim faz muito sentido. Naquela época eu não entendi, talvez, né, são oitavas de entendimento, talvez no futuro eu tenha uma outra compreensão, mas para mim essas duas coisas estão conectadas. E o que eu queria te dizer hoje é que você não é um corpo. Você é ligado eternamente ao divino, ao amor da fonte, à paz e à alegria eterna, né, do que comunga com Deus. Quando Um Curso em Milagres fala que você, para você direcionar a tua mente para o Espírito Santo, ele não está dizendo nada mais, nada menos do que deixar que essa memória do todo, esse lugar em ti que lembra da verdade, se expresse na matéria.
né? Quanto mais você começa a libertar a tua mente, dissolver as camadas, os filtros de ilusão, as identificações de limitação, quando você entende que você não é um corpo, quando você começa a acessar um estado silencioso dentro de você que é inalterável por qualquer coisa que pareça acontecer no mundo da forma, você começa a utilizar o corpo enquanto percebido da forma ideal, como uma via para falar sobre a verdade, para expressar a verdade, para auxiliar os outros a acordar também junto com você. Afinal, nós somos uma filiação, nós somos um único ser, nós somos uma única consciência. Então, meu amigo, minha amiga, eu queria te dizer que você não é um corpo, que eu e você estamos juntos no amor que vive para sempre, no que as pessoas chamam de Deus, de consciência pura, de universo, chame como você quiser. É isso, um beijo, se gostou, se inscreva no canal e deixe o seu like.